Boa tarde. A TV Cultura passa a transmitir, a partir desse momento, a entrevista coletiva do governador João Dória e da equipe que gerencia o combate ao novo coronavírus. Vamos acompanhar ao vivo a entrevista. Helena Sato, a nossa coordenadora do Centro de Contingência do Covid-19, enquanto o doutor Davi Wipp está se recuperando, ele está nos assistindo da sua casa. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan. Quero agradecer a presença de vocês, a outras pessoas aqui que eu vou me referir na sequência. Queria começar com uma mensagem de agradecimento a empresários e empresárias aqui do Estado de São Paulo. Hoje pela manhã nós fizemos uma reunião virtual com 232 dirigentes empresariais. Conseguimos 97 milhões de reais em doações, em dinheiro, respiradores, máscaras, equipamentos de proteção, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, para o apoio e a solidariedade à área de saúde pública do Estado de São Paulo, setor de segurança, sobretudo com equipamentos de proteção individual e especialmente às comunidades mais carentes do nosso Estado, especialmente da região metropolitana de São Paulo. Nós estamos solidários e mobilizando o governo e o setor privado para atender as comunidades, aos desempregados, aos desvalidos, aqueles que mais estão sofrendo com a crise econômica e a crise do coronavírus. Estes 97 milhões somam-se aos 98 milhões que arrecadamos na última segunda-feira, dia 23, nesta mesma rede empresarial de solidariedade. É a segunda reunião que realizamos. A primeira, nós tivemos 128 empresas, agora 232 empresas. A soma dessas duas reuniões alcança 195 milhões de reais. São Paulo agradece, e principalmente as pessoas que estão sofrendo com o coronavírus e as pessoas mais pobres, mais desvalidas e abandonadas do nosso Estado. Eu não vou nominar aqui, mas quero agradecer a todas as empresas e dirigentes empresariais que nessas duas reuniões foram solidários e, em seus nomes, em nome das suas empresas e dos seus familiares, doaram 195 milhões de reais para o povo de São Paulo. Quero também agradecer a taxistas, motoristas de aplicativos, caminhoneiros, entregadores de delivery, os que utilizam em especial motocicletas e bicicletas e outros meios de transporte, trabalhadores que atuam em mercados, supermercados, farmácias, também em borracharias, mecânicas, os profissionais da saúde pública e privada, os profissionais da Polícia Militar, Polícia Civil, os profissionais da Construção Civil e de Assistência, os profissionais de serviços públicos que seguem funcionando regularmente na área de saneamento, água, energia, gás e serviços públicos que funcionam regularmente em São Paulo. Muito obrigado a todos vocês, aos que dirigem essas empresas e aos que trabalham diariamente, oferecendo o seu sacrifício para que haja normalidade no abastecimento em todo o Estado de São Paulo. Quero, ainda no âmbito empresarial, renovar o apelo que fiz nessa reunião hoje pela manhã e nas demais que tenho participado, aos empresários de médio e grande porte: por favor, não demitam. Por favor, mantenham os funcionários nas suas empresas. Não demitam. Esta é uma crise com prazo determinado. Seus funcionários, seus colaboradores, em muitos casos, estão há anos trabalhando, ajudando vocês a conquistarem mercado, a conquistarem clientes, a conquistarem credibilidade. Proteja os seus funcionários. Proteja e ampare as pessoas que mais estão precisando de você neste momento. Você que é acionista, você que dirige corporações de médio e grande porte, por favor, não demita. O esforço e o sacrifício que vocês fizerem será absolutamente recompensado ao término dessa crise com a dedicação, o entusiasmo e a fidelidade dos seus profissionais. Aos microempreendedores, aos pequenos que atuam em diferentes setores de serviços, de comércio, usem mecanismos virtuais, criem oportunidades na virtualidade do comércio, nas ações virtuais, nas iniciativas criativas.
para que seus negócios consigam sobreviver até o final desta crise. O governo do Estado de São Paulo já destinou R$1 bilhão em créditos para os micro e pequenos empreendedores, sendo que 500 milhões já foram disponibilizados através da Desenvolve São Paulo e do Banco do Povo. O governo federal também tem um compromisso com os microempreendedores e eu tenho certeza que esse compromisso será cumprido. São fontes de financiamento para garantir recursos a juros subsidiados aos micro e pequenos empreendedores. E finalizo também dizendo que isolamento é uma necessidade, não é uma obrigatoriedade apenas, é uma necessidade. E melhor prevenir hoje do que lamentar amanhã. Nenhum governador de estado tem a satisfação de anunciar o isolamento social ou determina isso por uma vontade. Todas as nossas decisões em São Paulo, eu tenho certeza que da maioria expressiva dos governadores, são amparadas em decisões técnicas com base científica dos profissionais de saúde. E os profissionais de saúde indiquem, fiquem em casa. Volto a repetir, fique em casa. Utilize mecanismos virtuais para trabalhar, utilize também outras formas de hábitos de vida com a sua família, para proteger os seus familiares, sobretudo aqueles que têm mais de 60 anos, pessoas com morbidade, pessoas que sejam portadoras de deficiência, precisam de proteção, apoio e solidariedade. Familiares e os amigos mais próximos podem ajudar a que isto aconteça e que essas pessoas se sintam amparadas. É hora de carinho e é hora de solidariedade. Dos anúncios de hoje do governo do estado de São Paulo. Restaurantes Bom Prato. São Paulo tem 59 restaurantes Bom Prato espalhados por todo o estado de São Paulo. A partir desta quarta-feira, 1º de abril, todos os 59 restaurantes do Bom Prato vão passar a servir café da manhã, almoço e jantar. Café da manhã a 50 centavos, almoço a R$1, jantar a R$1. Nós estamos com isso servindo 1.200.000 refeições a mais por mês. São 2.400.000 pessoas alimentadas a R$1 no almoço e no jantar e a 50 centavos no café da manhã. Investimento total de R$18 milhões do governo do estado de São Paulo para atender na alimentação das pessoas que mais precisam, pessoas em situação de rua, pessoas desempregadas, pessoas sem renda ou com uma renda mínima e agora com esta decisão de ampliar o funcionamento dos Bom Prato para a noite e os cafés da manhã, ajudamos a atender e a amparar as pessoas que mais precisam no nosso estado. Todos os restaurantes do Bom Prato, daqui a Célia Parnes, que é responsável pelos restaurantes do Bom Prato, vão servir em embalagens descartáveis. O serviço não será feito, por razões sanitárias, evidentemente, dentro do Bom Prato, mas em embalagens descartáveis, incluindo garfos e facas plásticas, que durante este período de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais tempo, se necessário for, o serviço das quentinhas vai incluir o material plástico, que havia sido abolido, inclusive por razões de ordem legal, por decretos do governo do estado e também da prefeitura de São Paulo, mas nessas circunstâncias voltarão a ser fornecidos às pessoas. Lembro também que o serviço de refeição, café da manhã, almoço e jantar, funcionará também aos finais de semana, sábados e domingos. Durante 60 dias, portanto, a partir de 1º de abril até 30 de maio, todos os restaurantes Bom Prato de São Paulo estarão oferecendo almoço a R$1, jantar a R$1 e 50 centavos o café da manhã. Faço um apelo também ao setor do agronegócio em São Paulo, já fiz através do secretário Gustavo Diniz Junqueira, para que possam fornecer também verduras e frutas de qualidade para melhorarmos ainda mais a oferta nutritiva dos almoços, dos jantares e dos cafés da manhã. Em relação segundo o anúncio do governo do estado de São Paulo, a bancada paulista de deputados e senadores, e aqui eu queria agradecer ao deputado Vinícius Poit, que é o nosso líder na Câmara Federal, o jovem deputado Vinícius Poit, no seu primeiro mandato, coordenou
uma decisão da bancada paulista, formada por 70 deputados e 3 senadores, sem exceção, de todos os partidos, decidiram pela destinação de 219 milhões de reais para, com as suas emendas parlamentares, o combate ao coronavírus. Todos esses recursos serão liberados gradualmente até o dia 30 de abril. Eu quero agradecer a todos os deputados e aos senadores também pelo gesto, a você, Vinícius Poit, por ter coordenado esse trabalho tão bem, com a visão de solidariedade e de decisão também para que os parlamentares, repito, sem exceção de todos os partidos, tomassem uma decisão histórica e oferecessem as suas emendas para a área de saúde. Deste total, 83 milhões serão destinados para a compra de 1.000 respiradores e 180 mil equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde pública do Estado de São Paulo. 115 milhões irão diretamente para 78 entidades de saúde pública e privadas espalhadas pela região do Estado de São Paulo. São entidades cadastradas que já atuam com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. E 21 milhões para as mesmas ações na área da saúde para a Prefeitura da capital de São Paulo, para a gestão da saúde com o prefeito Bruno Covas. Portanto, aos parlamentares que estão nos assistindo aqui, um voto, uma decisão histórica, acima de partidos, acima de ideologias, com o sentimento comum de ajudar quem mais precisa neste momento. Terceiro anúncio, o governo do Estado de São Paulo solicitou a Naturgy, que é a empresa que atende a distribuição de gás na região de Sorocaba, para suspender o corte de gás aos clientes residenciais e comerciais até o dia 31 de maio. Já havíamos feito isso com a Comgás e com a Gás Brasiliana. E agora, com esta nova empresa, que entra nessa rede de solidariedade, nós atingimos mais de 2 milhões de clientes de gás natural no Estado de São Paulo, que tem a suspensão do corte de gás, seja residencial, seja comercial, dados da saúde, apresentando... Especialistas em pandemia. Desde o dia 23%, sempre abaixo de 33%. E é por isso que a gente tem hoje um certo patamar que está começando a se desenhar com relação ao número de casos confirmados. Isto é prematuro, por isso eu não vou estender mais a respeito disso. Os óbitos foram 133 para o Brasil e 98 para São Paulo. Em São Paulo, Grande São Paulo, 89 e cada município fora aqui, 74. Indivíduos da população. Após as medidas, a aproximar do seu pico, exigiria a criação de 20 mil leitos no município, sendo 14 leitos hospitalares e 6.500 de UTI. Então, esse era o cenário que se antecipava antes das medidas. Com as medidas, a projeção já entrou dentro do que é disponível. Então, nós vamos ter, durante abril e maio, a capacidade de atendimento, se essas medidas continuarem. Quer dizer, nós não vamos estar sobrecarregando o sistema de saúde. Aqui no caso do município, esse estudo ele vai ser estendido a todo o Estado. Esse é um outro resumo do que eu disse. Teríamos mais de 25 mil casos, 111 mil. Os desvalidos e a exaversal do governo do Estado, do qual minha esposa Bia participa também, como presidente do Fundo Social, e várias outras secretarias atuam, participam e contribuem, além do setor privado, para termos um programa de proteção social amplo e colocado já em prática aqui no Estado de São Paulo. Célia. Obrigada, governador. Reforçando sua mensagem, especialmente quando se trata das populações mais vulneráveis, aqui nós estamos falando não só dos grupos de risco, mas idosos em vulnerabilidade, eles já são vulneráveis, o próprio público já é um público vulnerável. Nós estamos pensando nas pessoas dependentes químicos, pessoas que têm funcionamentos e operante capilarizado,
estado inteiro. Aqui nós estamos falando de uma rede de 645 municípios. São todas as pessoas que constam do nosso cadastro de vulnerabilidade sendo atendidos por esses nossos programas, não só de segurança alimentar, como também de proteção social e de proteção a dependentes químicos, pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas, que podem contar com as nossas comunidades terapêuticas, nosso programa Recomeço, sempre neste momento de coronavírus, com as orientações para a proteção da saúde das pessoas mais vulneráveis do Estado. Obrigada. Obrigado, secretária Célia Parnes. Nós temos 8 veículos de comunicação que farão perguntas, já estão aqui inscritos. Peço apenas que cada jornalista faça uma pergunta, considerando que nós certamente abrangeremos todos os temas e como nós estamos ao vivo em algumas emissoras de televisão, assim ganhamos um pouco de tempo. Antes, porém, eu gostaria de dizer que ontem eu testei mais uma vez, é a segunda vez que testo, meu resultado está aqui, negativo. Mais uma vez, pedi à minha esposa Bia que também fizesse o teste comigo, o teste é do Instituto Adolfo Lutz, também deu negativo. É a segunda vez que eu testo, Bia, minha esposa, fez pela primeira vez e é negativo. Aqui nós trabalhamos com total transparência, os testes estarão disponíveis aos que, vou deixar aqui com o Guerma, aos que desejarem podem copiar. E farei sempre que necessário. Esse é o segundo teste. Se houver necessidade, outras pessoas próximas que estiverem infectadas, farei novamente o teste. Vamos então à primeira pergunta, é do jornalista William Cury, da Globo News. Will, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, tudo bem? A pergunta é sobre os exames que estão sendo realizados para a identificação do Covid-19. A informação que temos é que o sistema está sobrecarregado e o resultado está demorando mais de 2 semanas para sair. Queria saber quantos testes tem na fila, aguardando resposta, e o que isso atrapalha os trabalhos do governo. Obrigado. Obrigado, Will. Vou dividir a resposta com o Dr. Zé Henrique Guerma e com a doutora Helena Sato, que é a coordenadora do grupo de contingência do Covid-19. Guerma. Pois não. Os exames de diagnóstico que são feitos pelo PCR, o PCR é um exame que detecta no DNA do vírus a existência do vírus através do seu DNA. E nesse sentido, nós estamos com 12 mil exames para serem feitos. E eu queria destacar que desses 12 mil exames, 500 são de pacientes internados graves e o restante são de casos leves. O que significa isso? Significa que entre os casos graves a possibilidade de positivo vai ser muito alta. E entre aqueles dos casos leves a positividade é bem menor. Então, provavelmente nós teremos aí não um aumento significativo do número de casos positivos no estado por causa dessa separação. Hoje nós temos uma capacidade de produção de exames do Instituto Adolfo Lutz, que no começo era de 400 exames dia, hoje já está em 1.000 exames dia. Dentro da rede que nós estamos montando, o Lutz tem 5 unidades regionais, tem ainda o Instituto Butantan e os hospitais universitários. O Lutz passa nesse dia 2 agora, então nós já podemos contar com as 5 unidades regionais mais 1.000 e com o Instituto Butantan, que está validando o seu teste, mais 1.000. Então já seriam 3.000 por dia. A partir do dia 10, nós teremos 8.000 exames dia, porque se fará uma alteração no processamento dos exames do Adolfo Lutz, onde esta parte pré-exame será feita de uma forma automática. Sendo feita automática, a gente tem, então, uma maior possibilidade de exames, chegando a 5.000 exames, mais os outros, o Instituto Butantan mais 1.000, então com isso vamos chegar a 8.000 exames dia. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guerma. Doutora Helena Sato. Eu só quero complementar aqui o que o nosso secretário colocou, não é? No sentido de a gente tirar da frente e ampliarmos aí o diagnóstico, os exames
dos testes que estavam ainda aguardando a realização das suas respostas, mas eu queria aproveitar agora essa minha fala. Quero mais uma vez reforçar, Dr. Dimas, no Butantan, compartilhando o nosso dia a dia, e parabenizar, né, as famílias, a criatividade que as famílias estão tendo, junto aos seus avós, junto aos seus filhos. Essa é a nossa melhor vacina, é ficarmos em casa. Ah, mas eu vou dar uma saidinha só algumas 2 horas para ir na padaria. Não, cada 2, porque a gente já sabe, né? Um conto mais um conto. Temos que ficar em casa, essa é a nossa melhor vacina. Obrigado, doutora Helena Sato. A próxima pergunta é online, mas antes de passar a jornalista Flávia Soares, que está aqui, para ler a pergunta da jornalista Jéssica Cruz, da RTL, da Holanda, eu queria também estender os agradecimentos por motoristas de ônibus, que aqui em São Paulo, nosso agradecimento. Vamos agora à pergunta. Contaminados. Eu vou dialoga com o ministro Mandetta do Ministério da Saúde, atualizando os dados e as informações que são provenientes da rede pública e privada de saúde, hospitais públicos e hospitais privados. São Paulo adotou desde o início, nem poderia ser de outra forma, transparência absoluta nas informações para o Ministério da Saúde e as informações que são dadas também à imprensa e à opinião pública de forma geral. Doutor German? Pois não, obrigado. Veja, a resposta que eu dei à pergunta anterior faz parte também desta resposta de uma forma bastante contundente. Com a realização dos exames que estão aguardando o processamento, nós vamos ter um certo aumento do número de casos confirmados. Diminuição nós não vamos ter, não existe caso colocado para dizer que nós estamos, isso seria antiético, secretaria e o governo do estado, dessa maneira, não permite que isso aconteça. Processados daqui. Afirmar que os casos, né, com que objetivos, onde, quais municípios, aí devido às proporções da sua população, identificarmos onde isso está ocorrendo, onde os óbitos estão ocorrendo, para que a gente, em conjunto, Estado e municípios e o nosso grupo de vigilância epidemiológica, possa, em conjunto com esses serviços municipais, trabalharmos no que sentido? Determinada área, determinado município está aumentando, certo? Determinada área teve óbito. Então, avaliarmos qual o retorno. Determinadas áreas, se está aumentando, nós temos que reforçar as medidas de isolamento domiciliar. Locais onde, infelizmente, a gente possa ter óbitos que infelizmente temos em relação a essa infecção ao coronavírus, também em relação à assistência, né, secretário, em conjunto na Secretaria de Saúde com as atividades de assistência, também estamos trabalhando em conjunto. Obrigado, doutora Helena. A próxima pergunta será do jornalista Fábio Diamante, aqui presente, do SBT. Enquanto o Fábio se dirige aqui ao microfone, quero agradecer mais uma vez a presença, a participação, tanto online quanto fisicamente aqui no Palácio dos Bandeirantes, dos jornalistas, trabalho também de cinegrafistas, fotógrafos, pessoas que estão trabalhando diuturnamente, sei que muitos até cumprindo horários adicionais, para poder oferecer para você na sua casa informações corretas e precisas. E mais uma vez, siga jornais, revistas, sites, emissoras de rádio, emissoras de televisão, da sua preferência. Aí você tem informação segura, precisa, bem avalizada, analisada por profissionais que buscam a informação correta nas fontes de saúde, nas fontes econômicas, e de analistas que de maneira isenta procuram dar a melhor informação para você que está aí na sua casa. Vamos então, Fábio Diamante, boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, boa tarde a todos. Governador, destacando esses primeiros números de São Paulo, da importância das pessoas ficarem em casa, queria saber se o governo detectou na sexta, sábado, domingo, principalmente, um número maior de pessoas na rua do que nos dias anteriores. Para a gente que continua trabalhando, estamos nas ruas, isso é claro, evidente. O fim de semana tinha grupos de pessoas andando de bicicleta por toda a cidade.
Queria saber do senhor se o senhor entende que esse é um efeito Bolsonaro e o quanto isso acende uma luz amarela do governo, já que o resultado vem aparecendo com o isolamento das pessoas. Obrigado, Fábio. Pergunta oportuna. Eu vou dividir com o doutor German e a doutora Helena Sato, mas antes de ouvir a área da saúde, quero voltar a reafirmar às pessoas: escutem e atendam às recomendações médicas, atendam às recomendações de sanitaristas, de profissionais especializados na medicina de epidemias, na medicina de infectologia, naqueles que conhecem este tema, e não em informações que são colocadas nas redes sociais, ou, lamento também dizer, não gostaria de ter que voltar a este tema, mas neste caso, por favor, não sigam as orientações do presidente da República do Brasil. Ele não orienta corretamente a população e, lamentavelmente, não lidera o Brasil no combate ao coronavírus e na preservação da vida. Dr. German. Exatamente o seguinte. Nós temos, pela quantidade de casos até agora, que ainda é baixo, tomara que ficasse sempre assim, mas já começamos a poder ter análise e estudar esses casos da forma que a gente vem fazendo. Desde o começo, que a gente tinha os casos confirmados, desde a quarta-feira de cinzas, nós já ficamos observando e tabelando e plotando em gráficos para que a gente possa ter o conhecimento deste comportamento do vírus no que diz respeito à incidência e como ele faz. Então, nesse sentido, a gente também percebe que existiu, com a incidência desde o dia 23, porque a restrição, vamos chamar assim, a quarentena que foi colocada é do dia 27. Então, desde o dia 23, que já se começou a falar no assunto e tal, já caiu um pouco, ou pelo menos diminuiu a reta para uma discreta curva. Essa discreta curva pode mudar o sentido da reta. Então, nesse sentido, a gente, daqui para frente, podemos ir observando e tendo mais casos, ter maior capacidade de previsão. Ainda é baixa, mas já tem um olhar nesse sentido. Eu só quero completar, não é? Porque, assim, o período de incubação de uma pessoa infectada pelo coronavírus, 10 dias, né? Em torno de 10 dias, ou seja, desde a infecção até o início dos sintomas. E aí eu quero só reforçar que nós vamos sentir o quanto as pessoas que estão voltando às ruas, ou que voltaram esse final de semana, que a gente também percebeu, né? Infelizmente também percebi perto da minha casa, o reflexo disso não será nem amanhã, nem daqui 2 dias, será em torno daqui 10 dias, né, secretário? Então, daqui 10 dias, nós vamos já poder avaliar, ou talvez antes, o impacto disso. Então, de novo, mais uma vez reforçando, nós não temos esperar para ver o que vai acontecer. A gente não precisa esperar. Os dados já estão dados. A comunidade científica já tem colocado isso. Revistas de renome, Lancet, New England e outras revistas e outras grandes equipes que estão estudando isso, os americanos em especial, né, que apareceram muito esse final de semana, reforçando isso. Então, mais uma vez eu quero falar, a gente, né, pode parecer cansativo, não é? Mas essa é a nossa saída, essa é a nossa principal atividade, é ficarmos em casa. Obrigado, doutora Helena. Nós temos mais 5 perguntas antes de concluir a coletiva de hoje. Vamos agora a uma online, não presencial, sendo que a pergunta agora é da jornalista Leila Lima, do jornal Valor Econômico, e logo após teremos uma presencial da Folha de São Paulo com o jornalista Arthur Rodrigues. Será lida agora a pergunta da jornalista Leila Lima pela jornalista Flávia Soares. Flávia. Pergunta ao secretário German: quais medidas preventivas estão sendo tomadas em relação a unidades de saúde especializadas em tratamentos como câncer e dependência química, com pacientes extremamente vulneráveis? Principalmente a questão dos elementos de proteção.
Eu me refiro aos EPIs, eu me refiro à manipulação dos pacientes graves. Todos os profissionais de saúde têm agora, nesses casos, onde trabalhando em hospitais que sejam especializados, especialmente em oncologia, um cuidado redobrado para que eles obedeçam os procedimentos relacionados à proteção. E aí, neste caso, tanto dele, mas também e principalmente do paciente que é extremamente vulnerável numa situação desse tipo. Não tivemos até agora nenhum caso em hospitais especializados do Estado de São Paulo. Obrigado, doutor Guerra. Obrigado à jornalista Leila Lima, do Jornal Valor Econômico. Agora sim, vamos ao jornalista Arthur Rodrigues, da Folha de São Paulo. Arthur, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Na semana passada, o secretário German cogitou a possibilidade de lockdown, com a força policial nas ruas, aí restringindo a circulação da população. Eu queria deixar isso claro, porque não ficou muito claro naquela ocasião. Haverá lockdown em São Paulo? Em que cenário isso pode acontecer? Eu vou dividir, Arthur, a resposta. Aliás, vou compartilhar, tomar a liberdade de compartilhar com o secretário German. Nós não trabalhamos, não anunciamos cenários. Nós trabalhamos com cenários, mas não anunciamos cenários. Por quê? Diariamente, os grupos de trabalho se reúnem. Grupo da Saúde, Grupo Econômico e o Grupo de Gestão Administrativa do Governo do Estado de São Paulo. E, circunstancialmente, também o Grupo Empresarial, que é liderado pela Patrícia Ellen e o secretário Henrique Meirelles. Neste momento, nós estamos em quarentena até o dia 7 de abril e essa medida será observada e mantida com a orientação a todos para que permaneçam nas suas casas, exceto aqueles que estão em atividades essenciais ou que estejam autorizados pelo governo a seguirem trabalhando, resguardadas as medidas sanitárias de saúde que devem obedecer, tanto individualmente quanto coletivamente, aqueles que dirigem e comandam empresas ou instituições. Há outros cenários? Sim, há outros cenários, mas esses outros cenários só serão reavaliados e eventualmente anunciados se houver esta necessidade. E aí eu passo para o secretário German. Então, naquela ocasião, o que eu disse foi o seguinte: eu coloquei quais eram as possibilidades que existem de isolamento, que vão gradativamente sendo mais apertadas do ponto de vista de circulação, enfim. Foi isso que eu coloquei. E que, mesmo naquela ocasião, nós estávamos em distanciamento social, que nós estamos hoje também. Então, veja bem, como disse o senhor governador, a gente vai observar isso por todo o período da epidemia, mas pelos casos iniciais que nós temos, eu diria que nós não vamos ter a necessidade de repetir o isolamento social muitas vezes mais para frente e nem fazer um isolamento compulsório, tipo um lockdown. Obrigado, secretário. Obrigado, jornalista Arthur Rodrigues. Vamos agora a uma pergunta online do jornalista César Cavalcante, da TV Bandeirantes. Lembrando que temos 3 perguntas mais antes do encerramento desta coletiva. Lerá a pergunta do César Cavalcante, da TV Band, a jornalista Flávia Soares. Flávia. Há uma semana, o Dr. Davi Uip havia afirmado que em alguns bairros parecia que nada havia mudado. Qual a percepção da quarentena nos bairros mais pobres? Ela está sendo cumprida? Vou pedir à doutora Helena Sato que faça essa resposta ao jornalista César Cavalcante, que está nos assistindo agora, e com comentários, se desejar, do doutor Zé Henrique German. Helena? A sua pergunta em relação o quanto está sendo possível isolamento nas comunidades, né, mais necessitadas, de famílias mais necessitadas, o que eu tenho a colocar é que realizamos já uma videoconferência com representantes dessas comunidades, semana passada, não é? Que nós já realizamos e reforçamos mais uma vez a importância da tomada destas medidas, né? Então, foi possível, através desse representante, passarmos toda a importância, né, das medidas necessárias
em relação ao isolamento domiciliar, que a gente sabe muito bem o quanto é difícil nessa região, nessas populações, mas essa foi a orientação realizada. Está perfeito, então, a resposta está completa. Obrigado, César Cavalcante, jornalista César Cavalcante da TV Bandeirantes. Vamos agora à penúltima pergunta, que é presencial, da jornalista Priscila Doroski, estou pronunciando corretamente? Doroski, da TV Record. Priscila, boa tarde. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Qual é a real situação dos hospitais estaduais? Número de internados e pacientes com estado grave. Obrigada. Não sei se nós temos a informação plenamente atualizada, mas passo ao programa a pergunta da jornalista Priscila da TV Record. Essa informação. Perfeito. Aliás, já dei. 206 casos graves em UTI. 258 casos em enfermaria. Nós temos um censo diário. É assim que nós chamamos esse levantamento. E nós começamos mais com casos de UTI do que de enfermaria. Agora inverteu um pouco. Então nós temos mais casos de enfermaria do que de UTI, o que é positivo. Obrigado. Obrigado, doutor Guerma. Priscila, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos agora à última pergunta de hoje, às 13 horas e 18 minutos, da jornalista Anne Barbosa, da CNN. Anne, boa tarde. Obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Está sendo estudada uma edição da medida que pode liberar o trabalho sem isolamento no país. Eu gostaria de entender qual vai ser a postura do Estado de São Paulo diante de uma posição que pode vir da esfera federal, né? Bem, se eu compreendi bem a sua pergunta, as decisões sensatas, equilibradas e fundamentadas na ciência do Ministério da Saúde estão sendo seguidas. Aliás, elas estão harmonizadas com as decisões da saúde do governo do Estado de São Paulo. Nós não temos nenhuma crítica a fazer. Enquanto continuarem assim, estamos absolutamente alinhados. O setor de saúde, o setor de ciência do Estado, com o setor de saúde pública do governo federal, sob o comando do ministro Luiz Henrique Mandetta. Tenho a convicção de que ele continuará produzindo informações corretas e orientações adequadas, seguindo o protocolo da Organização Mundial de Saúde. Ele, os secretários executivos e os profissionais do Ministério da Saúde. Anne, enquanto isso estiver sendo feito, nós estaremos absolutamente alinhados. Se houver alguma decisão diferente daquela que corresponda ao embasamento científico, técnico e de saúde pública, nós reavaliaremos. O que nós não aceitaremos serão medidas não do Ministério da Saúde, que eu volto a repetir, tem se comportado, se conduzido de maneira exemplar nas orientações, inclusive nos briefings, vamos chamar assim, nas informações que tem passado diariamente à opinião pública através dos veículos de comunicação, mas de outra ordem. As de outra ordem nós vamos sempre avaliar. E o nosso pressuposto é de que aqui em São Paulo, o nosso objetivo primordial, você sabe, os que acompanham a emissora que você representa e todos os demais que aqui estão, é salvar vidas. Nós estamos preocupados em salvar vidas. Ao salvar vidas, nós salvaremos pessoas, salvaremos consumidores e salvaremos a economia. E quero também acrescentar, Anne, que é impossível existir normalidade econômica ao preço da vida de milhares de brasileiros. Anormal é acreditar numa economia movida pela morte de muitas pessoas. Isso é anormal. E isso nós não vamos fazer em São Paulo. Por favor, fiquem em casa. Você que está nos assistindo, você que nos acompanha, sigam a orientação dos médicos, dos cientistas, dos profissionais que conhecem, estudam e avaliam medidas internacionais e respeitam a Organização Mundial de Saúde, volto a repetir, respeitam também até aqui as indicações corretas do Ministério da Saúde e do seu ministro. Fiquem em casa. Boa tarde a todos, muito obrigado, até amanhã. Sim. Sim. Acabamos de acompanhar a entrevista coletiva do governo de São Paulo, que anunciou novas medidas para o combate ao coronavírus. Você fica agora com JC Primeira Edição e outras informações no Jornal da Cultura, às 9h15 da noite.